São 19h30 e está 3 minutos atrasado. Então vamos dar início à nossa reunião semanal de estudos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, dos mentores, dos instrutores que nos acompanham nesse trabalho, a quem somos mais uma vez muito agradecidos pela oportunidade, pois assim pedimos na última quarta-feira e aqui, com a graça de Deus, nos encontramos para a continuidade do aprendizado. Lembrando que, além dos encarnados, certamente um grupo de desencarnados também segue os seus estudos. Daí a nossa responsabilidade ser maior ainda. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo nenhum tipo de desequilíbrio, de desatenção, de falta de concentração ou de qualquer outra perturbação que venha a prejudicar os nossos propósitos nesta reunião dessa noite. Aos encarnados, nós pedimos que se concentrem nas preces, nas orações, pois, de acordo com a própria espiritualidade maior, essa é a forma mais eficiente de nos conectarmos aos nossos irmãos do plano espiritual. Através das orações, elevamos o nosso padrão vibratório, criamos um campo intenso de vibração, facilitando a conexão dos dois planos e, por conseguinte, todo tipo de benesses que são direcionadas a cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos iniciar pela obra A Gênese, uma vez que nós concluímos a apostila de revisão do passe, né? E eu vou deixar um tempo aí no final do nosso horário para a gente discutir sobre outra obra, para a gente ler paralelamente à Gênese, para a gente estudar paralelamente à Gênese. Então a gente reserva aí uns minutos no final para isso, tá? Para a gente tomar uma decisão em comum acordo, né? Então nós estamos aí na Gênesis, no capítulo 3, que trata do bem e o mal. Começamos na semana passada e estamos falando sobre a origem do bem e do mal. Paramos aí no item 5, está marcado aí, item 5. Certo? Acharam aí? Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los.
se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Então, está bem claro, né? Tem que doer, né? As dificuldades, os males, os obstáculos, os grandes problemas da nossa existência terrena, deveríamos agradecer a cada uma dessas ocorrências, porque é justamente na dificuldade que nós demonstramos que estamos no caminho certo, no caminho da evolução, né? No caminho da melhoria. E de fato, se não houvesse nenhuma dificuldade, entraríamos numa situação de inércia, né? A lei da inércia lá na física newtoniana, né? Se nenhuma força atuar sobre um corpo, a tendência é ele ficar ali. Então tem que ter uma causa. Então, no caso aqui, a força são os obstáculos, os problemas, as dificuldades, né? Os entreveios nos relacionamentos e tudo mais, no trabalho, no corpo físico, que foi bem claro aqui, é tanto no corpo físico quanto moral. Os problemas vêm para nos testar, né, o nosso comportamento fisicamente e moralmente. Então, num sentido completo, físico e moral, então num sentido completo, né? Então essa frase final aí, ela resume muito bem. A dor é o aguilhão que o impele, né? Impele o homem para frente, na senda do progresso. Então, quando alguém acha que encurtando a trajetória, né? Estou me referindo ao suicídio, estará resolvendo os problemas, comete um enorme equívoco que custará caro, em termos espirituais, muito caro, né? Nós sabemos muito bem disso, estudamos aí vários casos lá no céu e o inferno, vocês vão se lembrar. 6. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Os males mais numerosos nós mesmos criamos pelos nossos vícios. Todos nós temos vícios, todos nós temos. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Isso para citar aqui algumas fontes dos males, né? Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam. De fato, né? As guerras, das dissensões. O que são as dissensões? Os desentendimentos, né? As injustiças, opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Ou seja, nós mesmos somos a matriz geradora dos nossos problemas. O nosso comportamento, os nossos vícios, né? Geramos os nossos problemas. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Único objetivo, o bem. Em si mesmo
encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Então não temos que procurar em lugar diferente nenhum. Em nós mesmos encontramos os meios para cumprir as leis divinas, que visam única e exclusivamente o nosso bem. Então Deus não pune. Deus não pune. Ah, Deus vai te castigar. Você vai se castigar. Eu vou me castigar com os meus vícios. É isso que está escrito aqui. A consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração. E, ademais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E nesses últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. As comunicações dando N exemplos das mais diferentes situações. Estou passando, espírito, numa comunicação, estou passando por isso. Porque eu fiz isso. Quer dizer, já reconheceu, já está se arrependendo, está encaminhando para dar um passo adiante, Ora, aqueles que ainda não reconheceram. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. O problema todo é esse. O quanto nós estamos alinhados com as leis divinas. Eu me faço essa pergunta sempre. Quando estou aí nas minhas reflexões, o quanto eu estou alinhado. O quanto distante eu ainda estou de me alinhar às leis divinas. Porque não tem outro caminho. Então, enquanto vivemos à margem das leis divinas, ou seja, por nossa conta e risco, os problemas vão se avolumando, a tal ponto que muitos aí, às vezes, abandonam o pouquinho de ligação que tinham com Deus. Não, Deus não está olhando para mim, olha o que está acontecendo comigo. Eu peço, mas eu não sou atendido em nada. Primeiro que nós temos dificuldade em saber pedir. Segundo que temos uma enorme dificuldade em agradecer. Terceiro que temos dificuldade de entender o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tenha a certeza absoluta disso. A certeza absoluta disso. O tempo é diferente, E muitas vezes nós não entendemos o que se passa no nosso tempo. Aí é onde vem a desconfiança das leis divinas, o afastamento de um grupo, Quantas pessoas, por exemplo, já passaram por aqui e abandonaram, descrentes. E a gente tem que perguntar, será que eu sou merecedor daquilo que eu estou pedindo? É o que eu falei, saber pedir, Saber pedir. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio,
sofre então as consequências do seu proceder. Isso aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4 e os itens seguintes. Né? Então, nos é dado o livre-arbítrio. Nos é dado para que usemos. Agora, o uso é inteira responsabilidade nossa. Por isso que chama livre-arbítrio. Não é arbítrio divino. É livre-arbítrio, é nosso. Foi dado. Né? Eu diria que essa é a grande herança que cada um de nós tem. A verdadeira herança é o livre-arbítrio. Né? O que eu vou fazer com o meu livre-arbítrio? Muito bem. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aprofunda esse tópico aí. 7. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. Do próprio mal saia o bem. Né? Como se diz, é como nós temos lá o medicamento para combater o veneno da serpente. Né? Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. O excesso do mal moral. A gente está vivendo uma época que eu acho que cada um de nós aqui tem senso de observação suficiente para perceber que nós estamos vivendo uma crise moral gigantesca. Não dá para ser espírita. Em todos os sentidos. Hoje em dia não dá para ser Em espírita. todos os sentidos. Crise moral muito grande. Né? E tudo bem que os nossos referenciais são muito pequenos, mas no momento em que nós estamos encarnados, todos nós aqui, a gente sente que a crise moral é muito grande, né? A tal ponto de muitos de nós, às vezes, no nosso íntimo, termos aquela certeza, e a doutrina fala isso, estamos transitando por uma mudança de era, né? Estamos em plena mudança. A mudança de era não é uma data, como a gente conhece, data, dia, mês, ano, não. Mesmo que fosse só ano, não é também. É um período. Estamos em plena transição. Né? E segundo aí as comunicações de espíritos mais adiantados e tudo, até a virada aí do meio do século, né? Os anos 50, nós concluiremos a transição. Mas eu vejo essa evolução não só dentro do espiritismo, mas em todas as religiões. Tem esse consenso. Então, não é só o espiritismo. Porque extrapola, né, a questão religiosa, vamos dizer assim. Exatamente. Porque é isso que falou aqui, ó. O mal moral. Você vê que tem Tá muitas muito grande. pessoas que estão mudando de religião. Ele chega aqui, vê uma coisa que ele não gosta e vai para uma igreja. Chega na outra igreja, não gosta, vai para outro. Né? Por isso que está mesmo. Essa semana que a gente terminou esse período aí chamado de carnaval, uma pessoa que acompanha os carnavais, ela comentou comigo, é impressão minha, ou a cada ano, a decadência moral e a depravação nessa festa são maiores. Eu falei, bom, eu não acompanho, mas o pouco que eu vejo por cima, eu tenho essa impressão. Né? A crise moral é gigantesca. E não é só no carnaval, é na sociedade como um todo, na política, né? Na economia, em tudo, nas famílias,
comportamento das famílias, né? Que não dá nem para chamar de família mais direito. Então é geral, é geral. E é isso mesmo, extrapola as religiões, né? Quando toma, instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro, do caminho do mal, né? A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz. Do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. E aí, citou lá no item 5 isso, né? Então você vê, materialmente, o homem evoluiu muito. O homem evoluiu muito em termos materiais, né? As moradias, o saneamento, a alimentação, muita coisa, vestimenta, né? A defesa aí das enfermidades. Então são muitos, o transporte, a comunicação. Agora, é aquilo que a gente fala sempre aqui. A evolução científica é uma coisa, a evolução moral é outra coisa. Em termos morais, nós estamos devendo muito. Em termos materiais, nós estamos indo até bem. Apesar de que há uma desigualdade enorme no acesso aos bens materiais, né? Quer ver, grande parte da população do planeta não sabe nem o que é telefone. Não é que não tem telefone, é que não sabe o que é um telefone. Não sabe. Você fala, poxa, mas telefone é uma coisa tão comum, né? Então, mas milhões e milhões e milhões de irmãos não sabem o que é, né? 8. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Então, se não existe o bem, existe o mal. Se não existe o calor, existe o frio. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Repetiu. Deus só quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser proposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, veja que si mesmo está destacado, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Mas claro que isso não tem jeito. Então não tem castigo, não tem punição, não. Deus quer o bem de todos. Mas e o maior bandido, o maior criminoso, né? O maior assassino? Então, ele usou o livre-arbítrio para se tornar isso. Deus não quis que ele fosse o maior assassino, de forma alguma, né? O maior ladrão, Deus não quis.
Ele, com o livre-arbítrio, escolheu esse caminho. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. É isso. Isso aí é uma frase grande, mas tinha que pôr tudo isso aí na parede para todo mundo ficar lendo isso aí, né? Tomemos para comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins das suas terras há um lugar perigoso. O cara tem um monte de terra e ele sabe que lá, distante, lá na ponta dessas terras tem um lugar perigoso, onde poderia perecer, ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Por exemplo, não sei, um penhasco, né? Um pântano, não sei, alguma coisa perigosa lá. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Ele sabe que tem esse lugar lá nas terras dele. E o que ele faz para prevenir ninguém se acidente ali? Manda colocar perto um aviso, proibindo que prossigam os que por ali passem, devido ao perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se apesar de tudo, um imprudente desatende ao aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar, senão de si próprio? Né? Isso é como se chegar numa praia e tá cheio de plaquinha lá, falando que pode ter tubarão, tem correntes paralelas, então se você entrar você vai ser arrastado, né? E outros perigos do mar. Mas aí a pessoa chega, lê tudo isso, sabe ler e entra na água assim mesmo. E acontece, né? Aí, foi uma tragédia. Será que foi uma tragédia? Será que foi uma tragédia? Né? Tá tudo avisado, tá cheio de alerta. Ou então numa rodovia, a gente tá lá dirigindo e placa alertando, orientação daqui, dali, e você tá sentando o pé no acelerador. Aí, uma tragédia. Não foi uma tragédia. Está tudo avisado, mas você acelerou assim mesmo, com chuva, sem chuva, ignorou as curvas, né? Então é a mesma coisa, né? Assim sucede com todo o mal. Evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades. Deus pôs limite à satisfação das necessidades, por meio da saciedade. Pronto, estou satisfeito, né? O homem é avisado desse limite. Se ultrapassa, falo voluntariamente. Simples, né? As doenças, as enfermidades, a morte, que daí podem resultar, provém da sua imprevidência, não de Deus. Não de Deus. Né? Na comida, na bebida, no esforço físico, e tudo mais. E tudo mais, né? O uso dos olhos, por exemplo, né? A jornada de trabalho que nunca termina. Não, porque eu estou bem, eu dou conta de trabalhar várias horas. Pois é. Por isso que falou aqui, não sei quantas vezes, nós mesmos cultivamos o mal. Nós mesmos, né? 9. Decorrendo o mal das imperfeições do homem e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal,
se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Exatamente, não somos perfeitos, longe disso, né? E o mal que nós criamos é para nossa evolução. Eu comi muito, passei muito mal, fiquei mal aí vários dias, tive até que faltar do serviço de tão mal que eu estava. Pois é, eu tenho que assumir as consequências todas. Deus não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. Foi totalmente meu livre-arbítrio, né? Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso, e que o progresso resulte do seu trabalho. A lei do progresso está aí, mas ela resulta do nosso trabalho. Então não é porque tem a lei do progresso, né? Porque tem gente que às vezes, não, então lá no centro falou que todo mundo vai progredir de um jeito ou de outro. Aí a pessoa entra em estado de inércia. Não, todo mundo vai progredir, eu não preciso trabalhar. Não é assim. Não é assim, né? Nós temos que trabalhar, a fim de que lhe pertença o fruto do trabalho, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal, por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em saber-se qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. A origem da nossa propensão para o mal. Aí faz uma referência aí, nota 21, do Allan Kardec. O erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e seja obra sua. Obra nossa. Nós cultivamos o bem. Houve Deus por bem que a alma, dotada de livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto Deus, e ao sair-lhe ela das mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. Isso aí está lá no livro do Bonamy, A Razão do Espiritismo, capítulo 6. 10. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas das paixões e outros, os vícios, se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. Então, mas nós temos o senso moral. Nós somos diferentes dos animais. Nós somos diferentes. A não ser que você se julgue tão primitivo, mas tão primitivo que você se assemelha a um animal. Tem gente assim. Pode ser que tenha, né? O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve. Então é inversamente proporcional. Inteligência desenvolve, instinto enfraquece.
Se a inteligência diminuir, o instinto aumenta. É o animal. O animal é por instinto. O homem é por inteligência. Né? O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. A inteligência domina a matéria. Nós temos que entender isso. Porque se a gente não entender isso, então nós estamos lá quase semelhante aos animais. Estamos agindo por instinto. Né? O espírito tem por destino a vida espiritual, porém nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Então, a evolução espiritual tem essa fase, nós temos que passar por essa fase. Né? Então, nas primeiras fases, tem essa predominância do material. A gente ainda é muito material. Mas nós já temos algum senso moral. Né? Lá na época das cavernas, não tinha senso moral. Não existia senso moral. Né? Mas nós estamos já distante da época das cavernas. Mas uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais. É porque à medida que vamos cada vez mais adquirindo a moral, a gente deixa de lado o material. Mas é um processo demorado, né? Depois, exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Aí já os espíritos superiores. Se ao contrário ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Então você vê, numa escala evolutiva espiritual mais adiantada, não tem esse alimento material que a gente precisa. Água, oxigênio, não tem, porque já estão mais evoluídos, né? A gente precisa da atmosfera porque a gente ainda usa um corpo que precisa da atmosfera, senão ele não vive. Se não tiver oxigênio, a gente não vive, né? O mal é, pois... Não, desculpa. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. Sabemos bem demais. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Né? Então, por exemplo, hoje eu não posso sair aí nu pela rua. Houve um tempo que todos andavam nus. Hoje, né? Por isso que ficamos escandalizados com essas festas aí, as coisas que a gente tira. E vai por aí afora os exemplos. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial. Todas as paixões, todas as fases. Então, foi necessária a época das cavernas? Foi. Foi necessária a época que tudo se resolvia num duelo? Foi. Até isso foi. Né? As guerras. Os espíritos aí, nas comunicações, falam sempre isso. Vai chegar um tempo, e não demora, que não vão existir guerras mais.
Por enquanto elas ainda são necessárias, tanto assim que estão acontecendo. Mas em breve não acontecerão mais, né? Sabemos aí que muitos que estão desencarnando nos últimos tempos não reencarnarão na Terra mais. Reencarnarão num planeta mais atrasado. Por quê? Porque precisam se depurar. A Terra será regenerada. Então aqui vão ficar os regenerados. Claro, senão é um contrassenso muito grande. A Terra vai regenerar, mas ainda continuam por aqui os corruptos, os ladrões, os assassinos e tudo mais. Aí não tem sentido, né? Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Então, o pior dos criminosos, ele vai, num determinado momento, como a gente fala aí, virar a chave. Não sei quando, mas ele vai virar a chave. O maior dos ladrões, num determinado momento, ele vai virar a chave. Vai ter que virar a chave, né? Aí nós vamos parar aqui nesse tópico, viu? Porque aí fica fácil de marcar. O instinto e a inteligência. Muito bom, né, a Gênesis? Bom demais. Muito bom. Linguagem muito clara, eu acho. Muito bem explicado, repete aquilo que, como se diz, nós temos que ouvir muitas vezes, né? Muito bom mesmo. Eu acho que, em parte, aquela ideia, às vezes, que alguns de nós tínhamos, né? Não, porque a Gênesis é complicado. Na verdade, eu acho que não tem nenhum livro complicado. Se a gente tiver boa vontade, tudo, né? A gente entende qualquer livro. Da doutrina espírita, a gente entende qualquer livro, né? Eu, por exemplo, eu custei a enfrentar o céu e o inferno. Peguei, quantas vezes eu peguei o céu e o inferno e não consegui sair da primeira parte teórica. Em parte por culpa minha mesmo, porque eu achava uns pedaços muito importantes e eu ficava relendo aquilo. Eu ficava ruminando as páginas, ruminando. E lia de novo. E aí parece que a coisa não ia, mas ele estudou o céu e o inferno aqui inteiro. Então agora, gente, que eu falei lá no começo, eu acho que a gente, para não ficar só o estudo inteiro, né, 1 hora de estudo só falando da Gênesis, a gente precisa pôr um outro livro aqui, que nós acabamos a revisãozinha do passe, daqui a alguns anos a gente faz a revisão do passe de novo,